enxertos arteriais versus uma revascularização utilizando enxertos arteriais e venosos. A apresentação ela foi estruturada recebendo as orientações do professor Eduardo Bella. Então, primeiramente, para a elaboração desse artigo, os autores se fizeram duas perguntas. A primeira é quais seriam os enxertos ideais para uma cirurgia de revascularização do miocárdio, e a segunda, quais seriam os resultados de curto e longo prazo da revascularização arterial total a nível populacional. Para isso, ele comparou os resultados clínicos a longo prazo da revascularização arterial total versus uma revascularização arterial não total, ou seja, usando enxertos arteriais e venosos. Esse estudo foi uma coorte multicêntrico e a base foi populacional. Foi realizado entre o período de outubro de 2008 a março de 2017. O local foi em Ontário, no Canadá, e eles utilizaram 11 hospitais que realizavam cirurgia de revascularização do miocárdio. Foi um tempo médio de 4,6 anos e o máximo de 9 anos. A análise de dados foi iniciada em abril de 2019. Quanto aos critérios de exclusão, os principais foram aqueles pacientes que evoluíram por choque cardiogênico no pós-operatório e aqueles pacientes que necessitaram de uma recuperação cardíaca ainda durante essa internação. Como MACE desse estudo, eles intitularam o tempo para o primeiro evento de um composto de morte, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral ou a necessidade de uma nova revascularização ao longo desse período aí de 9 anos. Na análise estatística, na análise estatística, as variáveis contínuas, eles utilizavam para analisar a média, que foi representada pelo desvio padrão, e a mediana representada por um intervalo interquartil. Já para as variáveis categóricas, foram-se usadas frequências e porcentagens. Sempre usando o P menor que 0,005 para ter um desfecho significativamente considerado. A baseline, antes de ser realizada a correspondência dos basos, os dados eram comparados. E aí, utilizou-se o teste T ou o teste de Mann-Whitney para variáveis contínuas e o x² para variáveis categóricas. Além disso, era-se calculado o propensity score, que aí, em seguida do seu cálculo, ele era utilizado para ajustar as características basais das variáveis que eram clinicamente relevantes pré-especificadas. E o interessante é que no uso do propensity score, ele tenta reduzir um pouco o erro de seleção, o viés de seleção, e também tentar homogeneizar um pouco mais a amostra. E aí, tivemos como desfecho primário o tempo de liberdade até a ocorrência do primeiro evento do MACE. O desfecho secundário, ele utilizou os componentes individuais do desfecho primário e a necessidade de uma nova reabordagem external, nova abordagem cirúrgica. E o desfecho terciário, eventos hospitalares ainda, de morte, AVC, infarto do miocárdio, disfunção renal com necessidade de diálise, transfusão de hemácias e o tempo de internação. Para análise dos dados da amostra, eles utilizaram um modelo de regressão de Cox. E aí, com esse modelo, eles compararam o tempo de liberdade de MACE e a sobrevida do paciente. Já o modelo de risco de causa específica, ele foi utilizado para análise de ocorrência de infarto agudo do miocárdio, AVC, necessidade de revascularização repetida, e foi representaram a morte como risco competitivo. O hazard ratio foi determinado em 30 dias, em 1 ano, em 5 anos e em 8 anos após a cirurgia. E aí, essa amostra foi selecionada no total de 49.404 pacientes que realizaram cirurgia de revascularização miocárdica. Esses dados foram selecionados do banco de dados do Core Health Ontário.
Só que desses 49 mil, apenas 2.433 haviam realizado revascularização miocárdica apenas com enxertos arteriais. Desses 2.433, 1.521 receberam 2 enxertos arteriais, 865, 3 enxertos arteriais e apenas 47 receberam 4 enxertos arteriais. Essa última amostragem de pacientes que receberam 4 enxertos arteriais, eles nem entram na comparação de alguns dados, porque a gente não teve uma amostra suficiente para comparar com os pacientes que fizeram revascularização de enxerto arterial e venoso. Edilza, só fazer algumas considerações do ponto onde você está. A primeira coisa é que sempre a gente faz esse comentário antes de começar os resultados de fato, né? Porque, como eu digo, é o óculos, né, que a gente vai pôr, na verdade, para tentar interpretar os resultados. Então, esse estudo é um estudo do tipo registro, e com todas as limitações inerentes a esse tipo de desenho. Então, existem limitações que eu não consigo transpor. É um grande registro? É um grande registro, é um registro do Ontário. A gente sabe que o Canadá, assim como alguns países europeus, principalmente os países nórdicos, eles têm um registro de boa qualidade. Então, sem dúvida nenhuma, eu devo estar diante de um grande registro e de boa qualidade, mas ainda assim eu tenho vieses que são intransponíveis. O fato dele ter usado o Propensity Match Score, que é uma forma de você selecionar uma população comparável, já é uma prova de que os autores sabem que na hora que você trabalha com registro, uma população não randomizada, você tem que usar algum tipo de tratamento estatístico para que essa população seja comparável. De fato, ele usou o Propensity, que é um score de propensão, onde ele tenta selecionar dessa população do registro, pareado por algumas variáveis, duas populações, na verdade, que ele consiga comparar. E isso acaba chegando nesse número que você mostra, que é um número muito pequeno da população geral, cerca de 2.000 pacientes, né? Mas é o que dá para fazer, é o que dá para interpretar. Então, desde já, a gente tem que analisar esse trabalho com essas limitações na cabeça, né? De fato, ele seleciona uma população revascularizada com enxertos arteriais que representa uma percentagem muito pequena da população geral. Então, ele tenta fazer isso para que a gente consiga interpretar os dados, né? Não adianta de nada ele pegar uma população com revascularização arterial completa e comparar com a população que recebeu enxerto venoso totalmente diferente, mas ainda assim existem aí vieses intransponíveis que a gente tem que levar em consideração, né? Então agora você vai apresentar de fato as comparações em si, mas essas considerações sempre tem que estar na nossa cabeça, porque de fato a gente não está diante de um estudo verdadeiramente randomizado, prospectivo. Então, dependendo do que vier no resultado, a gente tem que interpretá-los com alguma cautela. Ok. Então, falando um pouquinho agora da nossa baseline, primeiramente, o que é que a gente tem que entender, né? Que eles aplicaram o Propensity Score e a primeira coisa que a gente nota é que o número de participantes foi igual em cada braço. E aí eles compararam 1 a 1. Além disso, eles ainda calcularam a diferença média padronizada. E aí, eles conseguiram ajustar um pouco mais as características basais do paciente. Tendo um valor menor que 0,1, ele foi considerado um indicador de bom equilíbrio entre os grupos. Que a gente pode notar que a idade média foi em torno de 62 anos. Eram pacientes que tinham uma função renal normal. Foi calculado ainda intra-hospitalar o índice de comorbidade e de fragilidade desses pacientes, que foi baixo. 83% desses pacientes eram do sexo masculino. Só voltando um pouquinho aqui. Ai, desculpa. E a gente pode notar também que tinha uma porcentagem da população que residia em zona rural, que eles interpretaram isso como uma dificuldade maior ao acesso ao serviço de saúde. Além disso, quanto às comorbidades desses pacientes, a grande maioria tinha uma fração de ejeção maior que 50%, eram hipertensos, em sua grande parte, e eram pacientes que tinham ICE com a classe funcional NIRA1, a grande maioria dos pacientes. Além disso, quanto ao número de vasos com oclusão significativa, a grande maioria desses pacientes eram triarteriais.
E aí, o que chama atenção para a gente, quando ele aplica o Propensity Score, uma subamostra, o que é que ele faz? Ele pega pacientes que receberam 2 enxertos arteriais, obrigatoriamente ele era comparado com um paciente que fez uma revascularização recebendo um enxerto arterial e uma veia. Valendo lembrar que esse um enxerto arterial sempre era uma mamária para DA, classe. Os pacientes que receberam 3 enxertos, aí eles tinham 2 grupos. O primeiro grupo era o paciente que recebia 3 enxertos arteriais e era comparado com o paciente que recebia um enxerto arterial e 2 veias. E o paciente que recebia 3 enxertos arteriais e era comparado com o paciente que recebia 2 enxertos arteriais e uma veia. Nos resultados a gente vê que isso vai ter uma diferença. E aí, quanto aos desfechos hospitalares, né? Primeiramente falando que o número de enxertos foi igual nos 2 grupos, e obviamente no grupo que foi revascularização arterial total, houve maior número de enxertos arteriais. O uso do enxerto arterial foi maior no paciente que recebeu revascularização arterial total, e aí vem quanto aos desfechos, né? Que aí foram os desfechos intra-hospitalares, que foi o nosso desfecho terciário lá. Então, ele mostrou que para infarto do miocárdio intra-hospitalar, AVC, disfunção renal com necessidade de diálise, necessidade de transfusão, tempo de permanência hospitalar e morte intra-hospitalar, não houve diferença entre os 2 grupos. E aí vem a parte principal, que é quanto aos desfechos a longo prazo, né? O follow-up aí desses pacientes. E, primeiramente, falando do desfecho primário, né, que era o tempo livre de MACE, a gente pode notar que houve uma diferença significativa a partir de 1 ano da análise. Então, a gente vê que o grupo que foi submetido à revascularização arterial total, ele teve um maior tempo livre de MACE. A gente pode até avaliar que o hazard ratio ele elevou ao longo dessas análises, né, de 1, 5 e 8 anos. Quanto à sobrevida, a gente também teve um desfecho positivo para o paciente que realizou a revascularização arterial total. E a gente começa a notar isso com resultado significativo a partir de 5 anos. Aqui a gente tem as 2 Kaplan-Meier's, né, mostrando um pouquinho tanto o tempo livre de MACE, né, que era o desfecho primário, e a gente pode notar que ao longo do tempo a curva do paciente que foi submetido à revascularização arterial total, eles tiveram mais tempo livre desse MACE, né? A gente nota que essa curva do tempo livre de MACE, ela abriu mais rápido, né, do que a de sobrevida. A de sobrevida, esses pacientes também tiveram, os pacientes que realizaram a revascularização arterial total, tiveram maior sobrevida, né, que começou realmente a curva a abrir a partir, em média, aí, de 5 anos, 4 a 5 anos. Quanto foi calculada a incidência cumulativa também desses pacientes, e quanto ao desfecho para infarto do miocárdio, a gente começa a notar uma significância a partir do primeiro ano, né, na incidência cumulativa, que se repete para 5 e 8 anos. Na análise de incidência cumulativa, para AVC e para necessidade de nova revascularização, não houve significância estatística relevante, então foi igual para os 2 grupos. É só uma questão, Edils, antes de você prosseguir nos resultados. Sim. Eu acho que esses são os resultados principais. Sim. Então, o que ele tenta demonstrar para a gente é que, especificamente nessa análise que ele fez, utilizando um registro, fazendo um score de propensão, tentando parear as 2 populações para que elas se tornem comparáveis, ele mostra que uma cirurgia utilizando só enxertos arteriais, exclusivamente enxertos arteriais, ela se traduziu numa redução de desfecho combinado num prazo mais curto, numa redução de desfecho duro, né, considerando morte e infarto, num segmento de mais longo prazo, né, você vê que para a mortalidade, por exemplo, essa diferença só vai aparecer aí depois dos muitos anos, depois de 5 anos, se eu não me engano, e que isso não necessariamente se traduziu em maiores complicações intra-hospitalares, que é sempre o medo que a gente tem, e seguramente o cirurgião tem, e aqui nós temos alguns cirurgiões participando também dessa reunião, e eles podem comentar isso, de aumentar o tempo de SEC, de aumentar o tempo cirúrgico, ou seja, de aumentar, na verdade, a morbidade intra-hospitalar, e muitas vezes isso não se traduzir num desfecho real no segmento, né? Então,
Isso é sempre um receio que a gente tem. Nesse trabalho, especificamente, isso não foi mostrado. Agora, uma consideração que a gente tem a fazer, e aí o registro ele inviabiliza que isso seja analisado de uma forma melhor, é o fato de que quem recebeu enxerto arterial, muito provavelmente podia receber enxerto arterial, né? Esse é o grande ponto. A gente sabe que enxerto arterial não é para quem quer, para quem pode. A radial, por exemplo, a melhor patência dela é no tratamento de lesões acima de 90%. Da mesma forma, o uso de uma segunda mamária, da dupla mamária, ela acaba se associando a uma maior taxa de complicações se utilizadas numa população com alto risco de mediastinite, os obesos, os DPOCs, os idosos, alguns diabéticos. Então, isso tem que ser considerado, e nos estudos randomizados, inclusive citando aqui o ART, que foi um grande estudo randomizado comparando dupla mamária com uma mamária só, a despeito da ausência de benefício aí até 5 anos, você vê uma alta taxa, uma maior taxa de mediastinite na população que recebeu a segunda mamária. Porque aí quando você coloca de fato lado a lado, ignorando esses fatores associados à maior taxa de complicações, você começa a ver sim uma maior taxa de complicações quando você resolve fazer uma cirurgia um pouco mais complexa. Então aqui, na verdade, eu acho que não há dúvida da associação de benefício com essa cirurgia usando só enxertos arteriais, mas lembre-se, em quem dá para fazer isso, em quem pode receber uma radial, né? Em quem consegue, na verdade, receber uma segunda mamária, digamos assim. Porque eu não lembro, né, você pode até me relembrar se teve isso, eu não vi, por exemplo, uma avaliação de gravidade de lesão. Né? Ele falou do padrão arterial, ele comenta a comparação das populações com essas características, mas eu não vi, por exemplo, essa comparação de gravidade de lesão das duas populações, né, a gravidade das estenoses, para saber se de fato as duas populações eram comparáveis nesse sentido. Então, eu acho que a gente tem que ver esses dados, mas sempre ponderando o tipo de desenho que esse trabalho ele é, e, portanto, pensando aqui em fazer essas considerações, até porque a aplicação disso no dia a dia, né, merece uma translação, merece uma consideração maior antes disso chegar na beira do leito. Sim, realmente ele não fala, professor, sobre a gravidade das lesões. Ele não cita durante o estudo. Então, só continuando os desfechos que foram encontrados, né, os resultados, mas tem algumas coisas que a gente tem que lembrar. Primeiro, que a revascularização arterial total, nesse estudo, houve um aumento da incidência cumulativa de reconstrução, de necessidade de reabordagem do externo em até 1 ano. Quando eles fizeram a revascularização arterial total com 3 enxertos arteriais versus uma revascularização que usou 2 enxertos arteriais e uma veia, não houve diferença no MACE ou nos seus componentes individuais. Assim como quando foi realizada uma revascularização com 2 enxertos arteriais versus um enxerto arterial e um venoso. Também não se mostrou diferença de MACE nem de componentes individuais. E aí, comentando um pouquinho mais, ele vai citar o que a gente citou lá no início, que realmente a prevalência de revascularização arterial total foi baixa, correspondendo a 4,9% da população do estudo. A revascularização arterial total realmente foi associada a uma melhor liberdade a longo prazo do MACE, melhora da sobrevida, diminuiu a incidência cumulativa de infarto. E ele explica que o benefício da revascularização arterial total ele foi mais proeminente à medida que se aumentou os enxertos venosos no grupo que não fez revascularização arterial total. E aí, para esse resultado, ele tem 2 hipóteses. A primeira, que ele fala do benefício incremental do enxerto arterial. E para isso ele vai citar 2 estudos. O primeiro estudo foi um estudo de 2017, realizado também no Canadá, que eles usavam um grupo de pacientes com enxertia arterial múltipla versus aquele paciente que só tinha um enxerto arterial. Nesse estudo, ele conseguiu provar uma redução de mortalidade e também uma redução de necessidade de nova revascularização em 15 anos. E outro estudo que o Dr. Eduardo já citou foi o ART,
que aí usou dois enxertos mamários, né, versus um enxerto mamário com outro enxerto. E aí, em 10 anos, esse estudo ele não mostrou diferença de mortalidade, porém, diferença no mês, né? Porém, eles criticam que houve muito crossover do grupo dupla mamária para mamária única, e ele também justifica que no grupo que usou mamária única, o segundo enxerto escolhido geralmente era o radial. A segunda hipótese, para justificar o benefício do enxerto arterial, seria o dano incremental do enxerto venoso. Por quê? Porque geralmente a perda do enxerto venoso ocorre por aterotrombose acelerada e não por competição de fluxo, que seria uma forma mais benéfica de perder o enxerto. A pior seria uma aterotrombose acelerada. E essa é a hipótese do presente estudo. E aí, ele vai citar que alguns estudos prévios, retrospectivos também, mostraram benefício na revascularização arterial total. Ele cita o estudo produzido na Austrália por Royce e colaboradores, que teve uma amostra grande de mais de 20 mil pacientes e mostrou um 22% de benefício na sobrevida no grupo que realizou revascularização arterial total. E ainda teve 2 ensaios clínicos randomizados, comparando também revascularização arterial total versus pacientes que usaram enxertos arteriais e venosos. Porém, esses 2 estudos, eles têm um porém. Primeiro que a amostra foi pequena, o estudo realizado por Munereto e colaboradores tinham 200 pacientes, 100 pacientes em cada braço. Ele não mostrou diferença na sobrevida, porém, eles provaram que houve mais angina no grupo que não realizou revascularização arterial total. E o segundo estudo foi o estudo CARPO, que aí foi um estudo com uma média de 300 pacientes, que também não, ao longo de um ano, os 2 estudos, e ambos não mostraram diferença na sobrevida. E aí, para concluir, ele fala que no segmento tardio, realmente a revascularização arterial foi associada a uma melhor liberdade a longo prazo do MACE, de sobrevida e reduziu a incidência cumulativa de infarto do miocárdio. Porém, ainda são necessários que sejam realizados grandes ensaios clínicos randomizados para confirmar realmente a superioridade da revascularização arterial total nos resultados a longo prazo de cirurgia de revascularização, principalmente em pacientes jovens. Ele cita que atualmente tem um estudo sendo bem, realizado... Oi? Professor? Oi? Pode terminar, Edilson. Ah, tá. Então, ele cita que atualmente tem um estudo sendo realizado que é o ROMA, né? Que teria uma amostragem maior para se provar esse benefício da revascularização arterial total. E é isso, gente. Obrigada. Bom, queria abrir para discussão, ouvir o professor Serrano, o professor Lisboa, os cirurgiões. Eu acho que a beleza desse estudo realmente é essa comparação desse grande registro de ter uma revascularização totalmente arterial, né, visto que o grande estudo randomizado que a gente tem do ARTS, da dupla mamária, ele tem essa discussão de que em torno de 14% da população que foi randomizada só recebeu uma mamária, 25% da população do grupo de mamária única também recebeu uma radial, e isso poderia influenciar nos resultados. Então, eu acho que a beleza desse estudo é justamente isso, comparar uma revascularização totalmente arterial versus uma revascularização de mamária mais outros enxertos. Vamos abrir para discussão. Bom, uma pergunta já respondeu. Parabéns, Edilson. Eu só queria fazer uns comentários, aproveitar que tem cirurgião, estou vendo aqui em Lisboa.
não esperaria diferentes resultados. Eu concordo, eu imaginaria que os resultados seriam esse nas curvas. Só esperaria uma diferença maior para aquele grupo que enxertos arteriais total no decorrer dos anos. E a segunda pergunta é se teve uma diferenciação com diabéticos, que eu não notei se teve essa comparação com diabéticos e não diabéticos. Eu respondo ou... Quem quiser. Depois qual a sua opinião? Se você acha que você esperaria diferente os resultados? Assim, o que é que a gente pode ver? Primeira coisa que eu... Ficou surpresa com os resultados? Não, eu achava que o enxerto arterial realmente ia ter um resultado melhor. O fato deles realmente não falarem qual a gravidade das lesões, isso deixou um pouco um espaço aí que realmente deixa a gente na dúvida se realmente eles fizeram uma enxertia adequada, mas provavelmente sim, né? Apesar dos resultados terem uma diferença pequena. O que me chamou a atenção foi a baseline, né? Que teoricamente eram os pacientes mais jovens, pacientes que não tinham tantas comorbidades, era um paciente que tinha uma fração de ejeção preservada, então era uma amostra de pacientes boa, né? Então isso também eu acho que pode ter ajudado nesse desfecho positivo. Eles não descreveram, professor, quanto eles descrevem como reabordagem de externo, que eu acho que é infecção de ferida operatória, mas infecção em si, esse relato do texto não tem. Eu considerei que essa reabordagem aqui que ele fala, o aumento da incidência cumulativa de reconstrução externa até um ano, eu acho que isso foi a infecção de ferida operatória, mas eles não relatam dentro do texto do artigo. Eu só queria fazer um comentário. O Eduardo perguntou não tem esse dado de infecção, tem o dado de reconstrução. De reconstrução, exato. Né, e não tem um dado específico de uma subanálise só dos diabéticos, que o professor Serrano perguntou. Mas se a gente for olhar, até para discutir essa questão de infecção e reconstrução, a grande maioria dos pacientes com a revascularização arterial total, eles receberam radial. Então, ali 70% receberam radial. Então, a maioria nasceu foi uma dupla mamária. Né? A maioria foi uma mamária para DA mais uma radial. Então, acho que a dupla mamária seria a menor porcentagem de paciente. Bom dia. Posso comentar? Claro, Lisboa, claro, pode sim. Estão me ouvindo? Então tá bom. Sim. Então tá bom. Primeiro, eu queria agradecer aqui o Serrano e o Eduardo, que coordena essas reuniões, o Serrano, que é o chefe aí do grupo, que eu estou vendo aqui que tem quase 40 pessoas conectadas aí na reunião. Então, acho que é mais do que quando a gente faz ao vivo, né? Vamos dizer assim, lá na sala. E a residente 9, a Dilsa, que apresentou muito bem. Tá? Então, cumprimentar o grupo todo aí de vocês. Depois, comentar um pouquinho do trabalho. Você veja que consistentemente são números pequenos de enxertos arteriais. Né? A gente já vê essa variação entre 4% e 8%, em bancos de dados dos Estados Unidos, Europa, de utilização de mais de um enxerto arterial. E aqui nesse de Ontário confirmou 4,8%. Né? Uma observação recente que foi apresentada semana passada no ATS, que também foi por Zoom, né? Eles mostraram nos Estados Unidos, no banco de dados do STS, uma porcentagem de 12%, mas isso em pacientes abaixo de 50 anos. Né?
Então, quer dizer, quando você pega uma população geral, fica nessa média de 5% ou 6%. Né? Então, realmente, apesar dos estudos virem mostrando essa melhora de mês no uso de enxertos arteriais, na realidade, na prática clínica, isso não está se reproduzindo. Né? O que a gente consegue ver aqui também, nesse estudo, é que uma das coisas importantes e que não foi comentada aqui é no que diz respeito à revascularização completa do miocárdio. Tá? Porque me parece que, nos estudos, que o que mais teria influência é a revascularização completa. Então, você teria que, talvez, falar se esses pacientes tiveram, quem teve revascularização completa ou não, né? Para também ver se isso teve uma influência em relação aos resultados. A gente sabe que é muito difícil, e o Eduardo sabe disso, participou do MAS, mostrar melhor em sobrevida. Né? Quer dizer, em eventos você acaba mostrando, mas sobrevida é muito difícil de mostrar. Né? E por isso também que o número de enxertos arteriais, muitas vezes, o cirurgião acaba não usando mais enxertos arteriais, porque ele sabe que o tratamento clínico otimizado, complementando uma revascularização completa, o paciente vai ter uma boa sobrevida e menos complicações. Né? Então, a gente tem visto isso crescente, né? Todos os estudos mostram aí o benefício do tratamento clínico. Né? Então, acho que existem essas duas situações que interferem no maior uso de enxertos arteriais, né? Que é a revascularização completa e o tratamento clínico optimizado associado à revascularização, né? Seja ela na revascularização percutânea, né? Ou, quando indicado, na revascularização cirúrgica. Né? Aqui, no trabalho, só para concluir aqui a minha fala, para deixar os outros comentários, uma coisa que não foi comprovada, né? Que a gente já sabe, é que quando você associa um terceiro enxerto arterial, né? Isso não interfere em relação a 2 enxertos arteriais. Né? Então, nós, no grupo de coronária, quem mexe mais com isso, a gente observa que os pacientes que têm uma melhor expectativa de vida, uma diabetes mais controlada, não tem disfunção renal, a gente tem a tendência em utilizar 2 enxertos arteriais, né? E complementar eventualmente com safena. Um terceiro enxerto arterial, em relação a 2, a literatura não mostra isso com grande benefício, e ele, numa subanálise aqui, também não mostrou esse benefício. Lisboa, eu concordo com você, e eu queria pontuar algumas coisas. Primeiro, eu concordo plenamente que se a revascularização foi completa ou incompleta, isso é um fator, na verdade, que merece sempre consideração. Às vezes o impacto, na verdade, não é nem do enxerto arterial, mas às vezes o impacto é de uma revascularização mais completa. E normalmente os grupos que usam mais enxertos arteriais geralmente tentam promover uma revascularização mais completa. Trabalho com cirurgia é sempre muito complicado, porque as diferenças, elas não aparecem, eu não digo nem no longo prazo, aparecem no muito longo prazo. Então, às vezes, para você comparar 2 técnicas cirúrgicas, você tem que seguir esse doente não por 5 anos, às vezes nem por 10 anos, às vezes por mais de 10 anos. Só aí, de fato, você vai conseguir mostrar alguma diferença, principalmente desfecho duro. O ART Trial, por exemplo, foi um estudo cujos resultados só foram aparecer com 10 anos, e o resultado, na verdade, comparando uma mamária com 2 mamárias, ele foi não significante ainda. O grande resultado do ART Trial vai ser comparando múltiplos enxertos arteriais versus um enxerto arterial só. Inclusive é um dado que tem no suplemento, sequer tem no estudo principal, porque ele foi no estudo desenhado para dupla mamária versus uma mamária só. Lembrando que esse grupo que colocava uma mamária só, os demais enxertos não eram só safenas, usavam muito radial. Então, no fim das contas, ficou dupla mamária versus mamária mais radial. Isso pode ter atenuado o benefício, porque, afinal de contas, eu não estou comparando cirurgia com tratamento clínico. Eu não estou comparando cirurgia com angioplastia. Eu estou comparando 2 cirurgias.
Então, para você ter, de fato, uma diferença que se expresse em desfecho clínico, isso precisa de um tempo de segmento muito longo. Mas eu volto a tentar trazer aqui para a prática clínica, para a beira do leito. Eu sei que é muito entusiasmante a gente falar de múltiplos enxertos arteriais, mas, de novo, é preciso que se selecione adequadamente o paciente que vai receber esses enxertos. Então, quer usar a dupla mamária? É preciso que a gente veja o risco de mediastinite. Esse risco é um risco não desprezível. Se você pegar o ART-TRIAL, por exemplo, a taxa de reconstrução de externo foi 0,6 versus 2, se eu não me engano. Aí você pensa, 0,6%, 2% é uma taxa baixa? É uma taxa baixa, mas é mais que o triplo, comparando os 2% de quem colocou dupla mamária versus 0,6% de quem colocou a mamária só. A taxa de infecção external também, que não precisou de reconstrução necessariamente, era menos de 5% nos dois grupos, mas era mais que o dobro, na verdade, quando se fazia a dupla mamária. Então, apesar de serem taxas baixas, você vê que o risco de você ter essas complicações é muito mais alto quando se usa a dupla mamária. Então, eu acho que é bonito a gente ver isso, eu acho que isso se associa a uma redução de desfecho, mas a gente tem que saber selecionar bem o paciente. Do mesmo jeito a radial. Todo mundo gosta de falar de radial, os estudos com radial, a gente apresentou há poucas semanas um estudo com radial, também se traduzindo em redução de desfecho, mas tem que saber escolher a artéria, o leito nativo que vai receber a radial. Não é para todo paciente, né? Lesões moderadas, normalmente radial, gastroepiploica, epigástrica, esses outros enxertos arteriais alternativos, normalmente, pelo menos o que tem nos estudos, é que eles não vão bem. Então, eu acho que tem que usar assim, mas, de novo, múltiplos enxertos arteriais não é para quem quer, é para quem pode, é para quem tem condição e é para aquele vaso que pode receber esse enxerto que tem superioridade em relação à safena. Perfeito, Eduardo. É isso mesmo, quer dizer, esses estudos, eles servem para discussão, mas o cirurgião já tem uma base científica significativa para saber quando usar ou não a dupla mamária, quando usar a radial em lesões críticas. Então, esses dados já são bastante firmes assim na literatura. Uma outra coisa que eu poderia chamar a atenção, o uso de enxertos arteriais, além de pacientes jovens com expectativa de vida maior, a gente também tem uma outra situação que a gente pode usar os enxertos arteriais, que são pacientes idosos, que a gente tem pego cada vez mais, com lesão em aorta ascendente, para manipular menos a aorta. Então, você pode usar a dupla mamária ou um Y com uma radial, evitando diminuindo, né, a manipulação da aorta. Então, às vezes, você pode usar enxerto arterial em pacientes mais idosos, com esse intuito de reduzir a manipulação de aorta. Luiz, Lisboa, deixa eu fazer uma pergunta contrária para você. Quando é que você prefere um enxerto venoso em cima do enxerto arterial? Então, o enxerto venoso, a gente tem preferência, né, principalmente pacientes diabéticos, né, porque, em geral, esses pacientes, além do risco da infecção da incisão, as lesões coronárias, elas são muito difusas. Então, muitas vezes, você trabalha em cima da lesão, né? Mesmo você pulando a lesão principal, você tem pequenas placas. Então, o enxerto venoso, ele tem uma maior adaptação nessa situação. Então, o paciente diabético, em geral, você acaba fazendo enxerto clássico da mamária para DA e veia em demais artérias. A não ser um diabético mais leve, que não tem tanta lesão difusa, né? Uma outra situação são pacientes com doença renal, porque esses pacientes também, se você mexe em radial, amanhã depois ele precisa para uma fístula, alguma coisa desse tipo, você pode ter problemas, né? Então, esses pacientes, em geral, a gente tenta fazer a veia e a mamária para DA, como sempre, né?
Professor Lisboa, eu queria fazer uma pergunta também para o senhor, sobre em relação à evolução das técnicas para utilização da safena. O que o senhor acha sobre a técnica no touch da safena em relação aos enxertos arteriais e qual seria o papel dessas novas técnicas em uma patência mais prolongada desses enxertos? Então, isso também é uma boa pergunta, no sentido de que a técnica, apesar de algumas pequenas variações, isso não tem mostrado tanta diferença. A maior diferença mesmo é no tratamento clínico, né? Uma das razões do ART, que foi comentado pelo Eduardo Lima, além da radial, é a otimização no tratamento clínico com a veia safena, tendo sua patência maior longo prazo, né? Então, acho que a veia safena tem se beneficiado mais pelo tratamento clínico do que pequenas variações técnicas intraoperatórias. Isso também tem estimulado o uso de veia em pacientes onde a gente fica um pouquinho de receio de um risco de infecção, porque apesar de ser 2%, que nem 3 vezes mais, que nem o Eduardo comentou, apenas 2%, é extremamente desagradável para o clínico e para o cirurgião um paciente eletivo acabar desenvolvendo uma infecção mediastinal. Bom, alguém tem mais alguma pergunta, alguma consideração? Bom, então Só para dar os parabéns aí para todos e para a Edilza também, de uma pessoa. E já vi que agora, terça-feira, vai ter uma apresentação e segunda-feira à noite, depois eu vou pedir para o Pablo também divulgar um outro evento aí que nós vamos participar aí pela SBC, segunda noite. Obrigado. Obrigado, Serrano. Obrigado a todos aí. Parabéns aí pela reunião. Obrigado, gente. Boa tarde. Bom, obrigado a todos. E fica o convite da próxima reunião, uma reunião especial com o Dr. Michael Farku. O Dr. Michael Farku, ele já tem uma colaboração aí com o professor Serrano, e eu fiquei um mês lá em Toronto com ele, o Lucas Godoy, que também foi um ex-residente, preceptor, ele está lá agora, e aí a gente conversou com ele, eu conversei com o Lucas e com o Dr. Michael Farku, para ele dar uma aula para a gente, e uma aula no grande tema que ele é um dos maiores pesquisadores na atualidade, né, diabetes e doença coronariana. Né? Lembrando que o Dr. Michael Farku foi o principal investigador do Freedom, Taylor PCI, então é alguém de renome aí que vai discutir com a gente na próxima terça-feira. Tchau, tchau.